Paz do Senhor, meus irmãos, todos já deram uma descansada? Quero aqui cumprimentar nossos debatedores que estão para esse painel, o pastor Elias Torraldo, o pastor Silas Queiroz e o pastor Anderson Jacinto. O tema desse painel é sobre a inteligência artificial. Os estudos sobre inteligência artificial ganharam força a partir dos anos de 1950, apesar de trazer inúmeros benefícios e avanços importantes em diversas áreas. Muitos debatem a respeito dos limites éticos da inteligência artificial, do papel que ela desempenha na nossa sociedade atual. E eu quero inicialmente começar aqui o nosso debate dirigindo a pergunta ao nosso querido pastor Silas. Pergunta seguinte: como utilizar a inteligência artificial para apoiar o trabalho ministerial sem perder a essência da inspiração do Espírito Santo? Pastor Silas. Excelente pergunta, e eu quero uma vez mais ressaltar a importância desse fórum e trazer temas tão atuais, né, como um tema como esse, que é a inteligência artificial, né? Como o pastor já ressaltou, os estudos começaram na década de 50, mas agora em 2023, né, que houve uma popularização com algumas plataformas, alguns softwares, como especialmente o ChatGPT. Então hoje está de domínio público, todos nós estamos trabalhando com a inteligência artificial, e acredito que isso é importante ser tratado no âmbito da igreja e da nossa vida cristã. Eu considero que a inteligência artificial, assim como outras tecnologias, a gente deve encarar, não deve encarar nem com um estranhamento, nem com um encantamento, né? No estranhamento eu rejeito, eu recuso, eu até demonizo. No encantamento eu fico deslumbrado, eu acato de maneira acrítica e eu uso de maneira indiscriminada. Então, como qualquer invenção humana, nós temos que analisar de maneira crítica, certo? Com muito cuidado, sabendo que tem aspectos positivos e tem aspectos negativos da inteligência artificial, né? Eu acredito que nós, pela graça de Deus, já estamos maduros o suficiente, né, eu digo como igreja, para a gente fazer essa leitura. Eu acho que os nossos pais, eu considero que os nossos pais, ao fazerem uma repressão absoluta de alguns meios de comunicação no começo, eles o fizeram de maneira correta, dentro da realidade que eles viviam. Hoje nós eu não digo que a gente sabe usar, né, porque não é verdade, eu não tenho essa opinião, né? Ninguém consegue usar um meio de comunicação sem ser afetado por ele, inclusive negativamente. Isso é inclusive provado cientificamente. Então, assim, a tecnologia, ela não é, ao meu ver, neutra, porque toda tecnologia é uma ação, uma invenção humana, e a ausência de neutralidade começa na gênese humana por causa do pecado. Então sempre terá um efeito colateral, e nós temos que ter essa visão muito crítica em relação a todas as tecnologias, dentre elas a inteligência artificial. Então, tenho que usar de maneira equilibrada. Por exemplo, a apresentação aqui falou sobre a preparação de sermões, por exemplo. Óbvio que uma pessoa que quiser fazer um estudo bíblico, né, ou um sermão para pregação, não pode pedir para que a inteligência artificial o faça. Óbvio, né? Nós não podemos fazer isso. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, buscar a inspiração do Espírito Santo, receber a mensagem, e durante o meu estudo eu posso consultar um ChatGPT, por exemplo, um Gemini, outros programas, para extrair informações, consultar, por exemplo, o conceito de uma palavra, a etimologia, a raiz de uma palavra, tá certo? Uma informação histórica, uma abordagem teológica de um assunto, como eu consultaria um dicionário, uma enciclopédia, uma teologia sistemática, ou qualquer outra fonte escrita. A diferença é que é uma fonte digital, tá certo?
A inteligência artificial é uma fonte digital, um programa alimentado com dados. Os dados que a inteligência artificial tem, ela me fornece de acordo com a minha consulta. A crítica atual é que, de fato, não se trata de uma inteligência, porque a inteligência, ela tem a capacidade de elaborar raciocínios, de dar respostas, de resolver problemas que lhes forem apresentados de maneira inesperada, né? Então, só o homem tem essa capacidade. A inteligência artificial não tem e nunca terá, tá certo? Nós estamos aí, segundo os estudiosos, na primeira fase da inteligência artificial, que é a inteligência artificial fraca, onde os programas tentam simular o raciocínio humano. Acreditam eles que nós atingiremos o estágio médio, que é a inteligência artificial reproduzir a mesma capacidade humana, e acreditam ainda que haverá superação da capacidade humana. Eu não acredito, aliás, estou seguro de que não haverá, tá certo? O homem, ele pode produzir inventos que façam mais do que ele faça, mas eles só o farão pela capacidade inventiva do próprio ser humano. Por exemplo, o homem pode produzir um guindaste que levanta aí muitos 1000 quilos, mas quem fez o guindaste foi o homem, né? Então a inteligência, ela permanecerá no homem. Então a gente não pode se encantar com a inteligência artificial. Temos que ter cuidado, porque toda invenção humana traz consigo também um caráter de messianismo, né? Desde a Torre de Babel, né? A humanidade sempre pretende apresentar uma invenção como uma solução para tudo. Nas civilizações antigas, no surgimento da escrita, na Idade Moderna com a educação, que se prometeu que a educação resolveria o problema de todos os problemas da humanidade. Uma falácia, né? Porque o problema da humanidade, ele é moral, ele é espiritual. Mas no aspecto mais próximo do nosso tempo, as redes sociais. Prometeu-se que seria a solução dos problemas, e as redes sociais têm o lado positivo, mas tem o lado altamente negativo. Então nós temos que tomar muito cuidado. E inclusive em relação à inteligência artificial, os estudos já mostram que está produzindo atrofia cerebral, que é o popular emburrecimento, que é a pessoa não estudar mais nada, não ler mais nada, não pesquisa mais nada, corre tudo para a rede social, aliás, para a inteligência artificial. O que já se fazia com o Google, hoje de maneira mais avançada, se faz com as redes sociais. Isso não é novidade, porque isso vem, por exemplo, desde a calculadora, por exemplo. A calculadora é muito importante para você, por exemplo, calcular 29,5 vezes 7,3, ótimo. Mas para calcular 20 menos 13, as pessoas hoje, se você vai a um comércio, pega uma calculadora, coloca 20 menos 13, para saber que são 7, e às vezes ainda erra. Então isso é um emburrecimento cerebral, há uma atrofia cerebral. Então o uso tem que ser muito meticuloso, muito cuidadoso, para não causar vício. E nós, que temos a mente de Cristo, temos que usar todas as coisas de uma maneira mais racional possível. Então eu acredito que a liderança e a juventude como um todo deve ter esse cuidado, esse equilíbrio, né, em relação à inteligência artificial. É muito importante, não vamos demonizá-la, mas não vamos também aí supervalorizá-la. Vamos usá-la de maneira crítica para aquilo que for necessário para a nossa vivência. E assim fazendo, nós não perderemos a espiritualidade. Obrigado, pastor Silas, jogando luz aí em cima de um assunto tão esclarecedor das suas palavras. Deus o abençoe grandemente. Nos enriquece esse painel, presença do nosso presidente, minha saudação, pastor Wellington Costa Júnior, também nosso anfitrião, pastor Nelson Lutemberg, que está presente. Deus abençoe, nossa saudação. Nossa segunda pergunta, quero direcionar ao nosso querido companheiro, pastor Anderson Jacinto, e a segunda pergunta é o seguinte: como os líderes de jovens podem preparar os jovens para discernirem os limites entre tecnologia útil e tecnologia que escraviza? Pastor Anderson. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aqui louvar a Deus pela vida e pela iniciativa, nosso pastor José Wellington Júnior, pastor Nelson Lutemberg, por esse coração bondoso, a juventude, principalmente, pastor, de não ter a taxa de inscrição. O senhor é um pai, tá bom?
Obrigado, viu? Quem diz que amém? Não garantiu do ano que vem, viu, gente? Meus irmãos, é um privilégio estar aqui com o pastor Gilmar Borba, um amigo, todo o Conselho Nacional de Juventude, em especial todos vocês do Sul, de Rondônia, que abraçou essa causa. Deus abençoe o carinho. Eu quero fazer menção aqui nesse tempo que eu tenho menos tempo para responder a pergunta, viu? Fica de pé, pastor Márcio, do Rio de Janeiro. O pastor Márcio tem um Palio 1.0 e na quarta-feira, meia-noite, ele saiu do Rio de Janeiro e chegou aqui em Porto Velho, sozinho, com um filho de 8 anos. Amém? O esforço dele é válido, viu? Nada contra o Palio, viu? Tá bom? Deus abençoe a sua iniciativa, tá? E a todos, meu pastor presidente, pastor João César, a qual consultei ele, antes de sentar com o pastor Elias Torralbe e com o pastor Silas, mas eu quero voltar, e essa pergunta foi muito válida, e eu agradeço o pastor Neto pela tão calorosa animação e olhar para Rondônia, e nós temos uma juventude muito pujante, e não podemos esquivar, pastor Silas Queiroz, que a inteligência artificial está na mão de praticamente todos. E eu faço uma pergunta e peço que vocês respondam com eu. Quem aqui já utilizou ou utiliza o chat GPT? Diga eu. Grande maioria, praticamente num todo. Quando eu olho para isso, eu vejo que não tem como a gente demonizar ou proibir, pastor Elias Torraldo. E para isso, conversando com o pastor João César, nós entendemos que é preciso você, líder de jovem, líder de adolescente, para me defender a amizade com o Joelso. Nós precisamos saber utilizar, potencializando a IA, ou a inteligência artificial, como uma ferramenta de trabalho. Pastor Silas disse algo muito importante. Ela só vai conseguir produzir, na verdade, nós estamos alimentando a inteligência artificial, a partir do momento que nós fornecemos esse recurso. Mas dentro da nossa liderança, somos líderes de jovens e líderes de adolescentes. E os nossos jovens e adolescentes estão com essa tecnologia e a tendência é que cada vez mais mergulhem nela. E nós precisamos entender que a chave é a formação, ensinar o potencial e os riscos com base bíblica, não o medo de utilizar, mas equipar por responsabilidade, discernir o sólido, fazendo com que os jovens entendam: será que nós líderes sabemos usar a inteligência artificial? Será que nós jovens sabemos usar a inteligência artificial? Então, como que nós vamos saber? Será que nós sabemos o que é tecnologia útil e o que é tecnologia que escraviza? Porque hoje nós vemos a mídia, está aqui, eu estou contemplando aqui a mídia e vários que estão fazendo a cobertura. Mas será até que ponto que ela é útil e até que ponto que ela escraviza? Será que é útil o jovem passar o culto todo tirando milhares de fotos? Ou será que está escravizando e roubando o tempo de uma adoração? É importante o registro para que possa compartilhar e publicar. É muito importante, precisamos, até porque através da publicação nós trouxemos essa multidão de líderes, 3.900 líderes do nosso estado para a capital. Mas nós precisamos entender que nós temos que prepará-los para usar. E como nós iremos prepará-los? E o CNJ faz isso. O Fórum Nacional tem esse potencial. Pontos que marquei aqui para que possamos entender. Precisamos equipar a responsabilidade, discernimento de um ensino sólido e a prática orientada sobre supervisão, porque a omissão também é pecado, pastor Silas. Se nós omitirmos e dizermos que não é bom, o jovem vai achar que não é bom e vai usar, e não vai saber usar, e isso é prejudicial, e eles estão usando. Se nós falarmos para os pregadores, quando eu morava ainda em Costa Marques, e eu vi um pregador, chegou lá e vendeu um livro, isso há muitos anos atrás, 1000 sermões, e eu lembro que um jovem comprou e nós não tínhamos dinheiro, e nós tiramos cópia, pastor, daqueles sermões,
E para nós aquilo era inteligência artificial, porque os sermões estavam prontos. E aquilo era incrível. E nós, mesmo que sabíamos e orientados que não era bom usar, mas nós usávamos, porque era prático, pastor Nelson. Estava ali pronto o esboço. Mesmo que o pastor orientava, cuidado, assistir pregador, imitar. Mas nós, quando olhávamos aquilo, pastor Elias, ficávamos maravilhados. Tem 1000 sermão pronto. Agora, o que o líder precisa, por que eu estou utilizando isso, o sermão pronto? Porque o que a inteligência artificial está, pastor Gilmar Borba, facilitando, é nada mais do que dados estatísticos, pesquisas biográficas, produção de textos elaborados para artes, mídias e outras finalidades. E isso pode ser muito útil para o reino de Deus, sobretudo líder de jovem adolescente. O seu jovem precisa ser treinado, porque senão ele vai ser escravizado por algo que vai roubar dele o poder de receber a revelação divina de projetos que Deus tem. Quantos creem que Deus tem projetos para essa geração? Deus tem. Aí se você for no chat GPT e falar assim, eu quero um projeto porque eu congrego com o pastor tal, e ele tem tal grau de escolaridade, e nós moramos na rua tal, e nossa renda é tal, ele vai te dar um projeto. Mas se você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu preciso de um projeto, Deus vai te dar um projeto. Aí você vai no chat GPT e fala, chat, eu tenho um projeto, e eu mando no meu projeto, porque Deus me deu. E eu sou da linha pentecostal trinitariana, porque eu não vou dizer que eles não podem usar, pastor Elias, porque eles vão usar. E eu sou dessa linha e congrego o pastor tal, e o meu pastor é colérico. E se você me der algo melancólico, ele vai reprovar. E aí você pega aquilo, passa por uma... Eu, com todo respeito, fui no meu pastor Ari, eu preciso dessas respostas. Ele, vou te responder, mas procure também um outro. Eu disse, vou procurar o pastor João César. Falou, então ele vai te responder. Passo para ele a oportunidade. Então o que acontece? Não vejo mal, passei. Depois que o pastor João César me passou a sua visão, e eu fecho aqui a prática, eu mandei para o chat GPT e disse, olha, doutor João César Fernandes, aí eu alimento o chat GPT, pastor Nelson, com informações. Me passou isso, o que você acha? E ele elogiou o pastor João César. E se eu mandar de novo e falar assim, tem como dizer que ele não é bom? Ele vai dizer, ele não é bom, risco o nome dele do livro da vida. Porque ele vai fazer o que eu estou sugerindo, alimentando. Se você não tiver cuidado, e o seu jovem não tem essa mentalidade. O seu jovem não tem essa visão. Então o que eu aconselho para encerrar? Primeiro, capacitação. Oferecer oficinas práticas, ética digital, produção de conteúdo, verificação de fontes. Segundo, mentoria bíblica, unir conhecimento técnico com acompanhamento pastoral, teológico. Ah, o pastor não tem tempo. Tem. Talvez é que você encontre o pastor no final do culto e fala, pastor, me ajuda. Líder, vai na casa do seu pastor, leve um café da tarde, leve uma melancia, faz um pix para ele, você vê, vai ser melhor ainda. Eu estou dizendo porque muitas das vezes a gente quer encontrar o pastor Nelson no corredor, pastor Nelson, me responde isso. E ele vai dizer, eu não posso. Mas se você preparar o ambiente, você vai ter uma mentoria bíblica e você vai conseguir. Terceiro, e eu encerro no meu tempo, regras claras, criar um código de ética digital. É interessante ter uma mídia o culto todo correndo, tirando milhares de fotos e depois do culto postar uma? É interessante? Projetos aplicáveis, envolver os jovens, já que eles estão usando, nós precisamos envolvê-los na evangelização digital, produção de material, principalmente para a escola dominical, na mídia da igreja. Aqui na capital, lá no outdoor da cidade, tem uma mídia linda, que alguém já viu, dizendo o endereço da igreja. Vamos utilizar isso, e eu encerro. Cuidado com o risco principal, uso indiscriminado vira escravidão, entretenimento rouba tempo. Então diga comigo para me encerrar em 1 segundo, não proibir, formar, omissão também é pecado. Obrigado, vale uma salva de palmas aí, que foi importante. Deus abençoe o pastor Jacinto, pelo esclarecimento acerca da pergunta,
Eu direciono a terceira pergunta ao pastor Elias Torraldo. Considerando que a IA é um sistema baseado em dados, onde a revelação e a inspiração da Bíblia se encaixam, há um ponto em que tecnologia, mesmo que bem intencionada, pode se tornar um obstáculo para a relação pessoal com Deus? Bom, mais uma vez, Pai do Senhor, e considerando que esse é o último painel dentro desse fórum, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso muito digno presidente da Convenção Geral, pastor Wellington Júnior, nosso pastor, e que eu tenho o prazer de chamá-lo de meu pastor, pastor da minha família, a quem eu agradeço por me permitir estar aqui tentando servir aos irmãos. Ao pastor Nelson, a quem também respeito e agradeço, aos debatedores, na pessoa do pastor Silas Queiroz, e em especial ao pastor Wellington Neto, pelo honroso convite de estar aqui com vocês durante esses 2 dias. A respeito da questão levantada, me parece que o resumo da questão, da pergunta, seria a intenção de estabelecer a relação entre 3 partes: a inteligência artificial, a revelação e a inspiração. E resultando aí, se a inteligência artificial, e aí me parece que é isso, é um obstáculo ou pode se tornar um obstáculo, e como poderia na relação pessoal do crente com o seu Deus. Então me parece que esse é o resumo da questão. Considerando o nosso público e conhecendo um pouco, e sendo muito sincero, um pouco dos nossos dramas, das nossas questões e da nossa própria cultura pentecostal, eu quero usar aqui esse tempo que eu tenho e iniciar dizendo, ou refletindo com vocês, sobre a necessidade de se ter cuidado com o uso dos termos. Porque se eu utilizo um termo de forma equivocada, consequentemente a prática será equivocada. Se for limitada, consequentemente limitada, e assim sucessivamente. Então eu penso que antes de qualquer coisa, nós precisamos colocar os termos nos seus devidos lugares. Então, por exemplo, quando se fala de revelação, vamos pensar revelação não só no seu sentido estrito da palavra. Vamos pensar revelação dentro do contexto pentecostal. Quando você usa a expressão revelação dentro desse contexto pentecostal, o que é que vem à mente? E aí nós não podemos confundir revelação com o que é apresentado na Bíblia de o dom da palavra da ciência. E aí eu conclamo respeitosamente a todos aqui presentes a adquirirem a declaração de fé da nossa igreja, porque ali se faz a distinção, o que é revelação e o que é dom da palavra da ciência, que muitas vezes é chamado de revelação. Ah, o fulano tem dom de revelação. Não fiquem tristes comigo, mas não existe dom de revelação. Existe sim o dom da palavra do conhecimento, da ciência, que nós culturalmente chamamos de revelação. Eu estou tentando mostrar o quão sério é o uso da expressão, do termo. Então, por exemplo, quando você usa a expressão, como é a pergunta, inspiração. Meu Deus, esse pregador é inspirado. O que é um pregador inspirado? Por exemplo, este pregador é avivado. Eu gosto dele porque ele é avivado. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Ontem eu estava andando aqui para ir até o carro. Eu ouvi um jovem falando assim: quem será que vai pregar hoje à noite? Tem que ser um bom. Eu falei: eu quero ouvir isso. Eu não aguento mais conversa. Eu quero é fogo.
eu quero é poder. Eu falei, acho que esse povo está bravo comigo. É o nosso povo. Ok, então, o que é pregador inspirado? É o pregador fervoroso, mas se usa a expressão inspirado. Então nós precisamos, para tentar responder essa questão, eu já estou há 5 minutos falando aqui, mas eu preciso ter esse cuidado. Porque estritamente falando, o termo, por exemplo, revelação, inspiração, o que seria revelação? Revelação significa levantar a ponta do véu. Isto é, mostrar o que estava oculto, manifestar-se, tornar-se conhecido. Então, quando você fala de revelação, você está falando do ato revelatório de Deus, inclusive e especialmente pelas Escrituras. Quando você fala da inspiração, você está falando do sopro, que é a condução que o Espírito teve em levar homens a escreverem a revelação. Neste caso, e esta é a pergunta, qual a relação entre inteligência artificial, revelação e inspiração das Escrituras? Aí aqui eu vou fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: a revelação no sentido real da palavra e a inspiração é algo em curso ou já concretizado? A revelação já foi dada. O que hoje acontece quando alguém tem uma impressão do texto, não é Deus me deu uma revelação nesse texto. Não, a revelação já é o texto. O que pode ocorrer é uma iluminação a partir da revelação. Esse pregador pregou inspirado. Não, a palavra já é inspirada. O que pode é ele ter tido ali um momento de fervor espiritual, em especial pentecostal. A revelação e a inspiração não é algo em curso, é algo já realizado. A revelação já fechou, a inspiração já se manifestou. Partindo do que nós já ouvimos aqui sobre inteligência artificial, uma vez que a inteligência artificial ela é composta de dados, o que ela tem a respeito das Escrituras é fruto da revelação e fruto da inspiração. Então, nesse sentido, nós temos que pensar o seguinte: qual é o meu papel relacionado à inteligência artificial, revelação e inspiração? Não é pensar que a inteligência artificial seja capaz de obstruir, comprometer a revelação e a inspiração. Não, porque isso já foi estabelecido. Qual é o meu papel nesta relação de inteligência artificial, revelação e inspiração? Verificar se aquilo que a inteligência artificial me oferece da revelação e da inspiração está em conformidade com a verdade das Escrituras e com a doutrina da nossa igreja. Então, qual é o papel do líder cristão, do líder de jovens, do líder de adolescentes? Treinar. É aí, presidente, que eu sou extremamente, e às vezes eu sou mal compreendido, eu sou extremamente a favor de que nós, como igreja, ou como parte do ministério, pela graça de Deus, temos a missão de treinar a igreja a aprender a interpretar a Bíblia por ela. Quando a gente lê Efésios capítulo 4, em que Paulo diz sobre os dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, dentro desse trabalho está, sem dúvida, o meu papel de treinar os meus liderados a eles, por eles, interpretar a Bíblia, porque senão nós vamos voltar no tempo da igreja estatal, em que a interpretação da Bíblia fica por conta do clero. Então é de quem o papel de treinar, ensinar métodos hermenêuticos seguros para que a igreja interprete a Bíblia? É nosso.
Então, qual é o papel do líder, do jovem, do adolescente? Ensinar o jovem a filtrar pela verdade das Escrituras, pela declaração de fé da nossa igreja, pelo ensino do pastor no culto de ensino, aos jovens identificarem se aquilo que está ali está em conformidade com a verdade da palavra e a doutrina da nossa igreja. Sobre se é um obstáculo ou não para a vida pessoal com Deus, eu diria o seguinte: imagine uma faca de cozinha bem afiada, 10h30 num domingo como hoje, nas mãos de uma boa cozinheira. É a certeza de que alguma coisa boa 1h30 depois vai acontecer. Agora imagine essa mesma faca na mesma cozinha nas mãos de uma criança de 1 ano. Vai ser uma tragédia. É a mesma faca na mesma cozinha, mas nas mãos erradas. Então, inteligência artificial é neutra. Ela não tem condições de ditar se ela vai me ajudar ou atrapalhar na relação com Deus. Depende de quem está usando, como está usando e para que se usa. Devemos usar da maneira certa e com o objetivo de sempre glorificar a Deus em toda a nossa maneira de viver. É isso.